Leonardo Steiner, nascido no interior de Santa Catarina, tem uma longa trajetória dentro da Igreja Católica. Aos 22 anos, ingressou para a Ordem dos Frades Menores, conhecidos por viverem em fraternidade, simplicidade e dedicação aos irmãos. Em menos de 10 anos, foi ordenado padre. E em 2005, o Papa João II o nomeou bispo, onde foi referência para os presbíteros, conselho indigenista, missionário e jovens. Em 2011, se tornou bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília. No ano seguinte, padre sinodal da 13ª edição do Sínodo dos Bispos realizada em Roma. Foram muitos cargos ao longo dos anos, mas em 2019 veio o capítulo que mudou a história do bispo Leonardo. Papa Francisco o nomeou como arcebispo metropolitano de Manaus. Eu tinha manifestado ao Santo Padre o desejo de vir para a região da Amazônia e quando eu recebi a notícia de que tinha sido nomeado arcebispo, eu fiquei muito grato ao Santo Padre por esse gesto dele. Nesse mesmo período, Papa Francisco levou o tema Amazônia para o centro da Igreja, com a preocupação em proteger os povos indígenas e com a preservação da floresta amazônica, decidiu levantar um porta-voz. Foi aí que Leonardo recebeu o título de cardeal da Amazônia. A região amazônica ela é muito simbólica para o mundo, né? Há um olhar, ainda mais o Papa Francisco fez a Igreja olhar com muita atenção para a região amazônica, até convocou um sínodo que se realizou em Roma em 2019, especificamente para olhar para essa região que não pode ser descartada por ninguém, nem pela política e nem pela Igreja. O Dom Leonardo ele foi depois do sínodo. Dom Leonardo Steiner conta que foi pego de surpresa ao receber a notícia de que seria o primeiro cardeal da Amazônia. Foi um marco, mas se receber um terço dos votos, será sucessor de Papa Francisco e, mais uma vez, entrará para a história. É muito forte para a Igreja Universal e é a primeira vez que nós temos alguém da nossa região participando, né? É claro que ele não vai representando a região, mas ele vai da nossa região. E aí nós nos sentimos representados, porque o cardeal ele é um conselheiro do Papa e pertence à Igreja Universal toda. Mas nós nunca tivemos um cardeal que saísse do nosso meio, com quem nós tivéssemos convivência próxima, até porque nunca tínhamos tido cardeal na Amazônia. E de modo que agora ter o Dom Leonardo lá para nós é uma grande alegria, um sinal de esperança. E agora ele é colocado como um dos possíveis cardeais que podem receber votos. Patrícia faz parte do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Para ela, Dom Leonardo tem muitas características semelhantes ao Papa Francisco. A gente sabe que a realidade do norte ela é muito diferente da realidade do restante do país, mas ele se abriu a conhecer as populações que moram aqui. E esse viés do olhar, nessa sensibilidade, ele tem sim do Papa Francisco, né? A gente vê muito isso nas homilias dele, na presença que ele se faz conforme as situações. Nós tivemos aí uma experiência bonita da presença dele quando houve aquela situação com os Yanomamis em Roraima, né? Então isso faz com que ele desponte nesse olhar, né? À toa que o Papa escolheu para ele ser o cardeal da Amazônia e discutir isso no Vaticano, né? Sobre essa realidade, sobre essa presença dessa diversidade de povos que a gente tem na região. Padre Amarildo explica que, nesse momento, os cardeais podem conhecer melhor um ao outro, para entender a visão de cada um, comparar com as atuais necessidades da Igreja e, então, escolher um novo Papa. Essas reuniões são para ver o que cada um pensa sobre a Igreja, porque a Igreja não pode se fechar para o mundo. Desde o Concílio Vaticano II, um evento extraordinário que aconteceu na Igreja em 1962 até 1965, chamou a Igreja a dialogar com o mundo e não combater. Então, combater o mal, mas dialogar com o mundo. E não olhar para o mundo com desprezo, mas olhar para o mundo como obra criada por Deus. E então, a partir daí, é o que nós chamamos de progressão, a visão progressista da Igreja, que muitos rejeitam ou resistem em não aceitar essa visão, que acolhe a mulher, que acolhe, dá espaço para os leigos,
interagir. Graças a Deus nós temos avançado muito nesse aspecto. Mas o desejo de todos é que assuma aquele que é fiel ao Evangelho e sensível ao Espírito Santo. Tem essas especulações políticas, porque são pessoas, então naturalmente tem linhas de pensamentos, mas eu destacaria que ao longo da história da igreja, apesar das dificuldades, sempre o Espírito Santo auxilia os cardeais para escolherem alguém que tenha uma santidade, não porque ela seja perfeita, não, mas é pela própria função que exerce. O importante é ser fiel ao Evangelho, do jeito de cada um, porque cada um tem uma cultura, tem uma visão de mundo. E nós teremos, com a graça de Deus, um Papa que vai estar alinhado nesse sentido, com certeza. Agora, nós não temos como fazer apostas, dizer quem que vai ser. Porque tem um ditado que diz que quem entra Papa sai cardeal. E quem entra cardeal pode sair Papa.